Muito bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 11. A lição de hoje, a fé e a caridade. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, nós vamos fazer aqui a nossa elevação. A elevação de hoje, então, vai em favor de todos os homens, da nossa família, dos amigos, colegas de trabalho. Então vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos a ele agradecendo por ter estado ao nosso lado nesta semana que se passou, por ter nos sustentado, nos fortalecido na fé, que nós possamos seguir juntos e firmes em direção ao Mestre Jesus. E assim caminhamos em direção a Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. Diante de Ismael, nós agradecemos imensamente, pedimos a ele que traga o Evangelho Redentor para nossas vidas e que este seja o nosso norte, o nosso guia, agora e sempre. E assim nos dirigimos à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Diante desses irmãos, nós pedimos a eles que nos inspirem na fé, na caridade e na bondade, nos levando à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, nós agradecemos e pedimos, Mãe, dulcificai os nossos corações, os nossos pensamentos, nos enchendo de paz, de alegria e de amor, Senhora, e nos levando à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Nós nos ajoelhamos espiritualmente diante da Tua grandeza e pedimos a Ti, Mestre, que a Sua humildade, a caridade, a bondade, todos esses sentimentos maiores que Tu nos ensinastes, possam se arraigar firmemente em nossos corações e que nós possamos trabalhar pelo auxílio ao nosso próximo, ajudando sobretudo aqueles que têm mais necessidade, que estão mais privados de tudo, que nós possamos nos doar em prol do bem da coletividade, aperfeiçoando o nosso espírito para que ele seja menos egoísta, menos orgulhoso e que possamos deixar as nossas vaidades de lado para que o bem da coletividade triunfe, pois sabemos que quando a humanidade estiver curada de seus males, todos viveremos em paz. E lhe pedimos assim, Jesus, que nos leve à presença do Pai Criador. Diante do Pai, ainda ajoelhados espiritualmente, nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação, pela família que nos cerca, pelo alimento que chega à nossa alma e ao nosso corpo. E te louvamos, Senhor, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento vamos pedir a Deus nosso Pai e a Jesus que uma vibração imensa de amor, de alegria, cubra todos os cantos do nosso universo, que todos os seres viventes, criados pelo Pai, possam sentir esta energia fulgurante, adentrando os seus corações, que possamos entender definitivamente que somos todos irmãos aos olhos do Pai. Vamos pedindo ao Senhor Criador e a Jesus, nosso Mestre, que muita luz, muita paz e muito amor chegue ao coração dos nossos familiares, em especial aqueles que estão mais sofrendo neste momento. Que todos possam sentir a presença dos seus anjos da guarda, a proteção da espiritualidade ao seu redor. Que muita luz, paz e amor, Senhor, chegue ao coração dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, que
possamos deixar de lado todo e qualquer revanchismo, ódio, e possamos substituir esses sentimentos inferiores pelo amor, pela caridade, pela bondade, que possamos nos tratar melhor, Senhor, deixando a indiferença por aqueles que sofrem de lado, para praticarmos agora e sempre a bondade e o amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, a lição de hoje então, a fé e a caridade. O Evangelho diz o seguinte: eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar, senão de sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar, em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje e em vossa sociedade não é preciso, para serdes cristãos, nem o holocausto do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Um Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Bom, então, o Evangelho, ele deixa claro aqui nessa passagem que praticar o bem independe, obviamente, de religião, mas a tendência é que quando nós não temos a nossa fé fortalecida, eu disse religião, mas na verdade a gente deve entender por fé, porque a fé independe de religião. Então nós temos que entender que quando nós estamos firmes e fortes na nossa fé, a caridade ela é praticada com o coração. Então a gente não deve, como é que eu posso dizer, confundir a doação, a bondade, os atos generosos feitos de coração com aqueles atos exteriores, em que a gente muitas vezes ajuda, mas a nossa cabeça não está ali pensando em ajudar. Então, normalmente, quando nós praticamos a caridade de alguma forma, mas nós não estamos sustentados pela fé, isso logo passa. Essa vontade de ajudar as pessoas, de manter o equilíbrio em nossa volta, de transmitir o amor ao coração das pessoas, isso acaba cessando. Então é muito importante que a gente se mantenha conectado com Deus, com Jesus, nos nossos pensamentos e em nossas orações, que a gente se conecte com os nossos anjos da guarda, guias, mentores, protetores, com os nossos ancestrais, com aqueles que já estão no plano espiritual, pedindo sempre o apoio espiritual para nos sustentar. E tenhamos certeza de que quando nós estivermos praticando a bondade, a caridade, nós vamos estar assistidos pela espiritualidade. Porque o objetivo de passarmos aqui na Terra não é senão para aprendermos a sermos melhores.
Então tem razão quem diz que deve o homem procurar ser feliz aqui. Mas muita gente confunde esse conceito com procurar ser feliz aqui com angariar bens materiais, esquecendo-se de que nós não vamos levar esses bens materiais para a espiritualidade. Então, vai ser uma felicidade passageira. Quando nós vermos no plano espiritual que poderíamos ter ajudado e feito mais pelos nossos irmãos, diminuindo a dor deles, nós vamos nos envergonhar quando estivermos no plano espiritual por tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer em benefício das outras pessoas. Então é nesse sentido que o Evangelho diz de deixar de lado um pouco do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, para ver também as pessoas à sua volta estarem um pouco melhores, um pouco mais felizes, né? Então, que a gente possa fazer essas reflexões e pensarmos onde que eu posso ajudar à minha volta, de que forma que eu posso transformar as pessoas à minha volta, não com sermões, não com palavras na tentativa de modificar o pensamento das pessoas, porque cada um tem o seu céu, cada um pensa daquela determinada maneira e muitas vezes nós não vamos conseguir fazer com que isso mude, mas nós podemos melhorar muito o convívio se nós exemplificarmos a bondade, né? Semearmos o bem à nossa volta, porque as pessoas vão se contagiando por esse sentimento maior. E quando a gente vê, outras pessoas já estão também praticando bem e tentando colocar em prática outras atitudes boas, e isso vai crescendo firmemente quando a gente vê todo mundo já está absorvido por esse sentimento maior. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso entorno? O que nós podemos fazer para fazer com que as pessoas estejam melhores à nossa volta? O quanto nós podemos nos doar ainda para que as outras pessoas também estejam em paz consigo mesmo, né? Pensem tudo nisso e tenhamos todos uma ótima semana. Graças a Deus e a Jesus.